pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sei que é um momento de dificuldade, mas a gente está aqui se virando para ver como que a gente vai conseguir amparar vocês nesse momento de quarentena. Devido a essa distância, eu vou passar para vocês tópicos e vou jogar para vocês a responsabilidade de ir em casa pesquisar, estudar e aprofundar no assunto. E aí vocês me procuram através do nosso contato aí que vocês têm para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos começar aqui falando de Sócrates. A gente pode dizer muita coisa sobre Sócrates a respeito do que a gente tem de registros de outras pessoas que deixaram para nós informações e até mesmo biografias de Sócrates. Porém, Sócrates não escreveu nada. O próprio pensador, o Sócrates de Atenas, ele não deixou nenhum registro próprio escrito à sua mão. O que nós sabemos sobre Sócrates, em sua maioria, vem de Platão, seu aluno, seu discípulo e outro importante filósofo grego. O Sócrates ele é conhecido como o pai da filosofia porque ele inaugura um método chamado dialética. O método da dialética vai ser um método usado predominantemente por toda a filosofia posterior a Sócrates. Dessa forma, nós podemos dizer que a dialética consiste, primeiramente, em dois modelos: ironia e maiêutica, que é quando o diálogo socrático acontece. Quando você for pesquisar em sua casa a ironia, você vai perceber que a ironia é o primeiro momento onde Sócrates encontra seu interlocutor e conversa com seu interlocutor numa posição de não saber. Sócrates se coloca numa posição de não saber para trazer o seu interlocutor até a sua posição, mostrando a partir desse método, dessa fase inicial do diálogo, que o interlocutor presume saber muito mais do que realmente sabe sobre determinado assunto, levando o interlocutor a um estado de aporia, ou seja, vai chegar um momento onde o interlocutor não vai ter mais como defender a sua tese original, a sua posição inicial, de que ele conhecia determinado assunto e agora, devido às perguntas e os questionamentos que o Sócrates vem fazendo no estado de ironia, o interlocutor chega num estágio onde ele não consegue mais responder sobre ela, levando à segunda fase, a fase final do diálogo, que é chamada de maiêutica. Nesse momento, a maiêutica, que é uma palavra que em grego quer dizer arte de parir, arte de parturejar. Sócrates dizia que ele tinha a mesma profissão que a sua mãe. Sua mãe era uma parteira, só que ao invés de Sócrates ajudar a dar à luz a pessoas, a seres humanos, Sócrates ajudava as pessoas a darem à luz a ideias. Nesse momento, Sócrates trazia o seu interlocutor a pensar uma nova forma, um novo conteúdo, fazendo assim com que ideias que antes pareciam contrárias façam uma síntese e nós tenhamos um novo todo, um novo conjunto, uma nova ideia que se encaixe uma na outra. A proposta da dialética, a proposta do diálogo, não é vencer o interlocutor como o sofista fazia. A ideia, o objetivo do diálogo, da dialética, é a busca da verdade universal. Então, quando Sócrates está discutindo com o seu interlocutor, ele quer que tanto ele quanto o interlocutor chegue à verdade e não que um sobressaia, uma ideia sobressaia sobre a outra. Sócrates, então, é um dos principais opositores à sofística grega, justamente por isso. Sócrates não tem um objetivo que seja derrotar o adversário na água, mas sim levar o adversário à clareza. Pessoal, sobre Sócrates é isso. Se tiverem alguma dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, vocês sabem. Um grande abraço. Pessoal, aqui vamos falar sobre Platão. Platão foi o mais notável discípulo de Sócrates, é uma das nossas principais fontes da vida socrática e também um importante filósofo que contribuiu com pensamentos originais para a filosofia ocidental. A primeira coisa que a gente tem para discutir é o nome. Platão, isso é discutido ainda
comentadores afirmam ou negam o fato de que Platão não seria o nome verdadeiro desse pensador, que na verdade ele se chamaria Aristóteles. Porém, isso ainda é discutido, nós não temos fontes para afirmar ou negar essa informação. Platão, como era conhecido, alguns dizem que por causa do seu porte físico, aquele que tem as omoplatas longas, largas, grandes, era conhecido por seu interesse na vida pública e pelo seu mestre, que era controverso na cidade de Atenas, Sócrates. Foi responsável pela maior parte dos escritos da vida socrática, como eu disse antes, e ele escreveu diálogos. Ou seja, até hoje nós temos os diálogos, registros dos diálogos platônicos, e são obras universalmente conhecidas e muito importante para não só a filosofia, mas para o direito e outras artes. As teorias e contribuições platônicas se dão principalmente nas teorias do mundo das ideias. É uma teoria original platônica, apesar de ter muita influência socrática. As teorias do mundo das ideias de Platão prevêem a existência de dois planos. Um plano material, que é o plano que nós podemos captar pelos sentidos, e um plano ideal, um plano das ideias, que fica por detrás deste nosso plano sensível, deste nosso plano material. A ideia desses dois planos é que, a partir da ideia ou da forma que nós temos de determinado objeto, nós podemos identificar objetos nesse plano sensível. Aqui eu dei um exemplo, o professor Arthur pensando na forma do que é o pão. Quando o professor Arthur pensa no pão, ele tem uma ideia formada de pão. Ele não pensa especificamente em um pão ou outro pão. No pão baguete, no pão mandi, no pão de sal, enfim. O professor Arthur pensa na ideia de pão. E quando ele vai à padaria, ele pode observar vários formatos de pães e consegue, apesar de diferentes formatos, agrupar esses diferentes formatos em uma mesma categoria, que é a categoria dos pães. Ou seja, quando o professor Arthur tem uma ideia, essa ideia abarca dentro dela todas as possibilidades de entes que possuam a essência da panilidade ou da forma dos pães. Por exemplo, quando você pensa numa cadeira, o exemplo clássico do professor Arthur. Quando você pensa numa cadeira, você pode visualizar um formato que não necessariamente abarca todas as cadeiras existentes do mundo. Existem cadeiras com 4 pernas, existem cadeiras de uma perna, existem vários formatos de cadeira, cadeiras de materiais diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Porém, a ideia de cadeira é só uma, porque ela constitui a cadeiridade, como dirá Platão, a equidade, a forma, a formalidade do objeto. A partir dessa ideia que é perfeita, nós conseguimos visualizar no mundo sensível diversos objetos que participam dessa ideia, porém não são perfeitos como a ideia de pão, um pão com P maiúsculo, porque ele é perfeito e próprio e único nesse mundo das ideias. Apesar de no mundo físico nós temos vários exemplares do mesmo pão. Para vocês entenderem melhor essa ideia, essa teoria do Platão, eu recomendo que vocês também deem uma olhada numa alegoria que Platão fala no livro 7 da República, através da voz de Sócrates. Sócrates é a personagem principal deste diálogo e da maioria dos diálogos platônicos, chamado Mito da Caverna. Deem uma olhada sobre essa alegoria contada por Sócrates, que lá vocês verão, por exemplo, como está nítido na história essa divisão entre dois planos, o mundo dentro da caverna e o mundo fora da caverna. E a partir daí a gente poderá construir uma conversa, um diálogo em cima dessa teoria, ok? Galera, um abraço, qualquer dúvida. Pessoal, aqui a gente vai concluir a trindade grega da filosofia, assim chamada, com o último pensador clássico que de fato influenciou e marcou a filosofia ocidental como um todo. Estamos falando, obviamente, de Aristóteles.
Aristóteles, diferente dos outros dois pensadores que nós falávamos anteriormente, não era de Atenas. Aristóteles era o sábio de Estágera, mas vai para Atenas para estudar com Platão na sua academia. Quando Aristóteles assume uma maturidade filosófica, ele rompe com o seu mestre, com Platão, e desenvolve suas próprias teorias, mostrando assim que ele tinha ideias divergentes de Platão, apesar da amizade e o respeito entre os dois terem sobrevivido até os fins dos dias de ambos. Aristóteles foi responsável pela divisão da ciência e é considerado até hoje o pai de todas as ciências. Como Caetano Veloso diz na sua música sobre Alexandre o Grande, conquistador do qual Aristóteles era professor, Aristóteles é a cabeça que ainda hoje sustenta o Ocidente. Aqui eu quero falar de como começa o corpus aristotélicos, ou seja, a obra aristotélica começa a partir de uma ideia determinada, definida, que são as categorias. Se você não entender as categorias, não tem como você entender todo o resto da filosofia aristotélica, que é vasta e dividida em várias partes. Aristóteles falou desde o direito, suas éticas, eudêmica e ética nicômaco, até assuntos de teatro na poética e assuntos como zoologia, botânica e outros. Daí você vê tanto que um pensador desse porte é importante para a nossa sociedade ocidental. Aqui, nas categorias, Aristóteles prevê que as coisas devem ser classificadas. Diferente do Platão, que acreditava que para conhecermos uma coisa devemos alcançar a sua ideia através da essência, Aristóteles acredita que a partir da observação do mundo físico, da natureza, nós podemos abstrair e experimentar todo o conhecimento possível. E esse conhecimento vai nos levar à sabedoria última. As classificações ou as categorias são divididas primeiramente em 10 categorias principais. Elas são as formas que Aristóteles achava de classificar ou categorizar os objetos para conhecê-los, dividi-los e conhecê-los. Dentre as categorias, existe a categoria da substância, a categoria da qualidade, da quantidade, espacialidade, materialidade e por aí vai. Aristóteles divide os entes em diversas formas. As principais, que levam a biologia e a física, são os seres que são animados e seres inanimados. Aonde Aristóteles vai dividir os seres que possuem alma, ânima, os seres animados, e os seres que não possuem alma, que são os seres inanimados. São os objetos, as ferramentas, os minerais. E os seres animados são os seres que possuem seres vivos. A partir dos animados, outras classificações são geradas. Os seres que possuem vida, mas só a capacidade nutritiva da alma, como as plantas, que conseguem absorver nutrientes para sobreviver. Os seres que têm capacidade nutritiva e sensitiva, os animais. E os seres que têm capacidade nutritiva, sensitiva e racional, nós, os seres humanos. A partir dessas categorias, outras categorias vão sendo formadas. E Aristóteles vai colocando dentro desses conjuntos elementos para melhor classificá-los, enumerá-los e assim identificá-los. Para a gente saber mais sobre categorias, pessoal, recomendo que vocês façam uma leitura, principalmente do começo da primeira obra do Órgano, das categorias, que é onde Aristóteles fala melhor sobre esse tema. E, obviamente, me procurem lá para esclarecer quaisquer dúvidas. Tudo bem, pessoal? Tarefinha para casa é essa.